Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade hoje ao capítulo 5, a Lei da Conservação. Nós falamos nas duas últimas aulas, avançamos um pouquinho o capítulo e estamos na pergunta 714. E a equipe de Kardec se dirige à espiritualidade perguntando: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Nós estudamos na semana passada que nós somos convidados a estar aqui nesta etapa de desenvolvimento encarnados e que estamos na morada que nos abriga, nos acolhe e nos sustenta. Nos sustenta em alimento, em espaço, em moradia, em condições aqui de amparo, para que a gente possa percorrer a jornada espiritual aqui encarnada. No entanto, pelas nossas desarmonias, pelo nosso pouco esclarecimento em muitos momentos, nós não sabemos ajustar as nossas necessidades de forma equilibrada, trazendo desequilíbrio muitas vezes no nosso planeta, na desigualdade intensa da oferta de alimento, de situações de agasalho, de estudo, de amparo material a toda a humanidade. Então, nós vimos que nós estamos ainda nesse percurso de aprimoramento para que a cada passo e a cada encarnação nós estejamos equilibrados em relação a utilizarmos o nosso meio de forma adequada, equilibrando a nossa vida espiritual a este planeta maravilhoso, nos seus diferentes e paralelos reinos. E nós temos aqui esta pergunta: que deve pensar do homem, né? Como a gente pode entender esse homem que não encontra a satisfação na simplicidade, no equilíbrio, que ele busca incessantemente, além das suas necessidades equilibradas de manutenção na Terra, o exagero nas suas necessidades materiais. Então, a espiritualidade responde: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. O que a espiritualidade quer nos dizer? Que esses irmãos estão perto da morte no sentido espiritual, não é no sentido material. Essa luz interna, essa espiritualidade não floresceu a esses irmãos que só encontram alegria na tridimensionalidade, nos prazeres físicos do corpo material e no entorno ainda tridimensional. A morte do espírito, a sublimação do espírito que irradia a consciência espiritual. Então, neste sentido, este homem que abusa do material, abusa das suas intenções, das suas necessidades físicas, ele acaba encontrando a sublimação da sua chama sagrada, da sua centelha divina. E justamente ele tem esta busca porque ele ainda não despertou. Porque o espírito desperto, o espírito esclarecido, ele tem equilíbrio do seu espírito ao meio que se encontra. Ele se sacia com cada vez menos aspectos exteriores, porque ele busca uma expansão, um preenchimento interno, em seus pensamentos, em seu estudo, em sua reflexão, em sua energização interna, a sua pacificação espiritual. Quanto mais o indivíduo se preenche internamente, menos ele busca a satisfação externa. Tá bom? Então, essa é a resposta da espiritualidade. Aí, 714A, perto da morte física ou da morte moral?
Eles falam em ambas. Na moral, a gente já viu agora como, e da física, porque quando nós estamos envoltos ao desequilíbrio, envolvidos no desequilíbrio, nós não respeitamos o nosso organismo. Se nós temos excesso na vida, na nossa alimentação, o excesso do nosso apego, nós vamos desarmonizando os nossos chakras. Nós sabemos que o nosso espírito é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Quando o nosso espírito não está equilibrado, nós damos origem às doenças, ao mau funcionamento dos plexos solares, do nosso corpo físico. Então, a resposta no sentido material é porque nós, ao não estarmos em equilíbrio espiritual, nós cometemos exageros que são consequência desta imaturidade espiritual. E nós prejudicamos o nosso organismo. Porque nós não iremos valorizar um equilíbrio na nossa vida pessoal, um equilíbrio de sono, de alimentação. Nós abusaremos de vícios que levarão ao prejuízo material. Nós sabemos que toda doença oriunda do espírito. Por que nos mundos evoluídos nós não temos doenças? Porque o pensamento espiritual já se encontra em perfeito equilíbrio. Então, as doenças, as somatizações do corpo, elas estão relacionadas ainda ao espírito na fase de expiação e prova. Onde o nosso pensamento denso, as nossas faixas de pensamento primitivos, ainda de ódio, de revolta, de vingança, de nervoso, que todos nós temos em algum momento, vão desarmonizando o nosso corpo, tá bom? Somado também ao processo de desarmonias físicas que nós trazemos como provações em forma de expiação. Mas que grande parte das doenças nós geramos pelos nossos excessos, isso a espiritualidade sempre nos orienta. Quanto mais nós buscarmos vibrações etéreas de pensamento e sentimento, nós teremos vibrações em luminosidade e radiação mais etérea e o nosso organismo se beneficia. Não é? Quando nós estamos em prece, em meditação, ou quando nós recebemos um passe da espiritualidade, ou quando estamos aqui reunidos, nós nos sentimos o corpo físico menos cansado. Parece que a nossa mente e o nosso corpo se harmonizam. O que nós estamos fazendo? Emanando vibrações benéficas. Elas são irradiadas e voltam para nós numa frequência duplicada. Tudo que nós emanamos volta para nós. E nós recebemos uma energia salutar, que envolve todas as nossas células. Tá bom? O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quantos maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal, sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte, que resultam do abuso, são ao mesmo tempo o castigo, a transgressão à lei de Deus. Essa pergunta nos lembra uma passagem do Evangelho que fala que nós não conseguimos servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos servir a dois senhores. A escala da evolução e os apegos terrestres. São duas vias que se contrapõem. Então, quanto mais nós estamos aqui enraizados, não só ao apego material, mas os sentimentos materializados, que é a inveja, o ciúme, a mágoa, a cobiça, a vaidade, os sentimentos primitivos, nós estamos
no caminho de Mamon. Mamon não é só o dinheiro, a matéria, mas o sentimento primitivo. São caminhos opostos. Então, quando nós buscamos a reforma espiritual, quando nós começamos a dar um passo na mudança espiritual, nosso organismo, nosso pensamento se beneficia pelas vibrações da nossa centelha sagrada, que são perfeitas, né? É a luz perfeita, que pode gerar toda a cura e todo o equilíbrio. Quando Jesus falava, se não curardes é porque não teve fé, é porque no nosso interior nós temos a cura, nós temos a gotícula sagrada, nós temos o Cristo interno, com força de reflexo do divino, e isto é capaz de qualquer cura. Então, se nós não conseguimos a nossa cura pelo pensamento, e nem a cura ao semelhante, é porque esta força crística, esta força espiritual, ainda não está expandida, está consciente, está na nossa prática diária. Mas nos mundos evoluídos, estará. É por isso que Jesus dizia aos apóstolos, se tiveres fé como um grão de mostarda, podereis, né, conquistar qualquer mudança, qualquer milagre, qualquer cura, transportando as montanhas, ou seja, nada será empecilho. Mas esta nossa fé, que é o caminho do Cristo, vai em oposição a Mamon, que é a matéria, é a cobiça, é o dinheiro, é a ganância, é o trabalho excessivo para o acúmulo material, é tudo isso que o nosso planeta ainda vibra a materialidade. Está melhorando, estamos a caminho da regeneração, mas ainda lutamos contra os nossos pensamentos de origem material. Não é? Necessário e supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Quando nós vamos evoluindo, nós vamos discernindo. Tudo vai ficando aberto e claro para nós. Hoje eu entendo que o meu pensamento de mágoa é um pensamento mais materializado do que a generosidade. Então, hoje eu busco uma reforma no meu pensamento para me modificar. Então, nós vamos tomando consciência de que o apego, o acúmulo material, né, o egoísmo, todos esses valores ligados à materialidade, valores ainda primitivos, eles não mostram o necessário. O homem que vibra ainda no apego, ele não sabe o limite do necessário. Por isso que ele acumula cada vez mais. Cada vez ele quer mais. Ele não tem noção do limite já, do que é ali para saciar uma vida terrena. Ele quer cada vez mais. Ele busca ascensão material cada vez maior. Então, o que faz com que o homem saiba o seu limite? A sua espiritualidade. Né? Então, eles respondem, aquele que é ponderado e conhece por intuição. Por intuição. Por que por intuição? Porque é interno. A sabedoria do limite, daquilo que nós necessitamos, é interna. Vem em forma de intuição e também em forma de razão. Muitos só chegam a conhecê-la por experiência, à sua própria custa. Ou seja, o crivo da nossa consciência. E por que ele fala que muitas vezes é um custo próprio? Porque quando nós não temos equilíbrio do material, nós às vezes nos comprometemos com problemáticas que são reflexos negativos para a nossa vida. Prejuízos de diversas ordens. Desavenças, doenças, provas que o alto nos coloca para ver se a gente muda o caminho, muda o rumo, para tentar nos chamar à realidade. Então, esse crivo de consciência, se ele não surgir na vida encarnada, nós teremos o custo desta ignorância. A conta chegará. A conta da desarmonia nesta própria vida terrena. Nós não precisamos esperar a próxima encarnação
para encontrar os resultados daquilo que emanamos. Nós já encontramos agora. E sabendo que nós estamos num momento de vibração mais sutil na Terra, pela mudança planetária, pelo tempo de maturação já em expiação e prova, nós sabemos que nós estamos vibrando numa energia mais etérea. E se nós não nos modificamos, o resultado é quase imediato. É nesta encarnação mesmo. Estamos tendo o retorno muito rápido das nossas imperfeições. O aprendizado está sendo cobrado de uma maneira mais rápida para nós. Por quê? Porque estamos em mudança. Precisamos correr, precisamos perder as arestas que ainda nos prendem há tanto tempo de fase de expiação e prova. Então, para a regeneração, nós estamos aqui recebendo quase que imediatamente o retorno das nossas emanações. Pergunta 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Então, o que ele está querendo dizer? A própria natureza já nos mostra até o quanto podemos? Sim. Mas nós queremos o quê? Nós queremos mais. Nós não nos contentamos. A natureza, ou seja, a morada que nos recebe, tem o equilíbrio da harmonização e conservação de todos? Sim. Está preparada para receber a todos nós. Mas no descontrole espiritual que nós nos apresentamos aqui, nós não conseguimos trazer a garantia do sustento de toda a humanidade, né? Então, a natureza seria o limite? Seria. O que a natureza oferece, nós teríamos ali e seria o suficiente? Mas não, nós queremos cada vez mais. E este desequilíbrio na divisão pela ganância é que gera tantos comprometimentos espirituais futuros. Então, eles dizem o seguinte: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e criaram necessidades que não são reais, os exageros. Que são esses vícios? Os vícios morais. Não é? Então, não é o vício material de comer muito, não. É o vício moral, que é o mais grave, que é a ganância, a individualidade, a não empatia, o não altruísmo. Isto que gera, né? Cada vez mais é uma compulsão, porque o espírito, quando ele vai criando processos negativos, é uma escala sequencial de acúmulo de problemáticas. Ele vai naquele ritmo, prejudicando não só a si mesmo, mas aos irmãos que estão ao seu redor, né? Nós sabemos que enquanto nós estamos aqui na nossa ignorância espiritual, nós somos espíritos individuais, mas tudo que nós sentimos afeta o nosso meio. Tudo que nós fazemos afeta o nosso meio. Então, é uma evolução individual dentro do crescimento do todo. Quando eu evoluo, eu vibro melhor energia no planeta. Quando eu desenvolvo vício, sigo o caminho de Mamon, eu também irradio energias mais negativas ao planeta. Eu também sou responsável pela dificuldade de esclarecimento do meu semelhante. Enquanto houver dor, fome, tristeza em um irmão encarnado neste planeta, nenhum irmão encarnado conseguirá ser feliz. Porque apesar das irradiações serem individuais, apesar da nossa consciência espiritual e nosso crescimento ser individual, o todo organiza o crescimento do planeta. Então, como poder ser feliz vendo a fome, vendo a miséria,
vendo a desgraça do semelhante, quando nos tornamos espíritos mais esclarecidos. Né? Pergunta 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles que faltam necessário, aquilo que nós estávamos falando. Quando o meu mal moral, quando a minha falta de esclarecimento espiritual ocorre em relação ao material, eu não só me prejudico, como eu envolvo o meu semelhante, como nós estávamos falando. Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então, quando nós criamos este excesso de roupagem sobre a nossa espiritualidade, as capas materiais que nós vamos colocando, vaidade, excessos, vícios, supérfluos, tudo que nós vamos colocando, e esta situação não só me prejudica, mas acarreta o sofrimento do semelhante, nós teremos que reencontrar esta energia. Para punir, para sofrer, não. Para percebermos o sofrimento, a falta, aquilo que não amparamos. E quando nós nos colocamos no lugar do semelhante, isto é o processo karmático, isso é a lei de causa e efeito, estar no lugar do semelhante, nós lapidamos o nosso supérfluo. Então, estar no lugar do semelhante. Esta é a lei de causa e efeito. Não é castigo. É entender o que gerei, como aquele irmão se sente. Então, eu peço para ter a experiência do meu semelhante, não visto em outra encarnação. Então, hoje, a fome, ela é reflexo do erro humano, mas o alto, na sua sabedoria, se utiliza desta imperfeição da humanidade para trazer aprendizado aos espíritos orgulhosos, vaidosos, que outrora trouxeram a soberba, a materialidade, o excesso, o vício. Isso não significa que todos os irmãos que estão nesta situação são processos expiatórios. Muitos deles estão em missão e muitos deles estão em provas diversas. Então, nós não podemos julgar. Se esse irmão está com uma falta é porque ele está em experiência de aprendizado. Não, nós não temos o direito de julgar o envolvimento encarnatório do nosso semelhante. Porque se nós nos julgarmos, nós pediremos a experiência do nosso irmão, daquele que nós julgamos. Então, para a gente não ter que sentir o que aquele irmão está passando, nós não podemos julgar. Toda vez que nós nos julgamos, nós nos envolvemos com a energia desta situação. Então, o alto, na sabedoria do divino, na sabedoria da evolução do planeta, coloca os espíritos encarnados em provas de acordo com, vamos dizer, a desordem que nós geramos aqui enquanto encarnados. Tá certo? Assim ocorre com as guerras, ocorrem com os países, com os karmas coletivos, que nós já estudamos aqui, os karmas individuais, tudo que nós já entendemos de processo encarnatório. Né? Aqui ele explica sobre ele fala uma coisa interessante aqui no final da explicação, da 717, que eu marquei, né, no penúltimo parágrafo. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros, que
que dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitas há, que a religião só tem a máscara. Por que a espiritualidade fala aqui das religiões? Porque nesta situação de busca do mamon, né, que nós ainda estamos aqui na Terra, buscando a materialidade, o supérfluo, o excesso, o vício, como entra o papel da religião? Não adianta termos a participação num grupo religioso ou numa aparente busca espiritual se nós não reformamos o nosso caráter dentro da sociedade, dentro das nossas vidas, dentro dos nossos pensamentos. Então é como ele fala aqui, como muitas há que a religião só tem de máscara, ou seja, as pessoas se envolvem, né, nesse conceito de serem praticantes de uma fé, de uma prática de mudança, mas não atuam, muitas vezes, na prática mais básica que está à nossa frente aqui no plano encarnado, que é a caridade material. Tá bom? Sem falar das outras, né? Mas no caso aqui das privações, dos excessos, onde a natureza traz todo o alimento que seria necessário ao planeta. Né? Aí nós entramos sobre declaração, dá tempo. Privações voluntárias. Esse tema é muito interessante. Nós temos as religiões ascéticas, muitas no Oriente, em que se utilizam, às vezes, de condutas e práticas de autocontrole, onde a prática do jejum, a prática algumas mais radicais mortificações do corpo, ou seja, uma forma de subjugar o espírito através do corpo físico. Então é isso que nós vamos estudar agora. O que é isso? Que sentido tem isto para nós, kardecistas? Como o kardecismo entende esses irmãos que buscam atitudes de subjugação do corpo físico para a reforma espiritual. Né? Então, nós vamos estudar isso agora. Pergunta 718. A lei da conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, nós estudamos isso. Nós estamos aqui na responsabilidade de manter esta nossa vida material. Nós estamos aqui para buscar a nossa saúde, o nosso trabalho, forças físicas. Então, como eles falam, sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então, isso está tranquilo. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Então, não é errado estarmos em busca de nos alegrarmos com o que a vida terrena nos oferece. Não há nenhuma imperfeição, nenhuma conduta errônea, buscarmos a asepsia, termos cuidado com as nossas vestimentas, gostarmos da nossa casa em ordem, com coisas belas, coisas que nós amamos, coisas que nós admiramos. Não há nada errado. Nós não podemos mudar radicalmente toda a nossa forma de vida, porque hoje nós temos uma consciência espiritual. Ainda estamos na tridimensionalidade, ainda fazemos parte da matéria. Então, nossa casa é material, nosso corpo é material. Queremos arrumar o nosso rosto, isso não tem problema. A espiritualidade não coloca nenhuma obrigação para nós, no sentido de nos vetar o belo, o cuidar da saúde, cuidar do corpo, isso é uma obrigação.
Zelar pela nossa saúde é uma obrigação. Não zelar é suicídio, né? Maltratar o corpo, o vício com a droga, com a bebida, com o álcool, é uma forma de suicídio. Então, quando nós vemos a resposta dos espíritos, eles nos falam, é natural o desejo do bem-estar. Nós buscamos uma mesa bonita, um alimento gostoso, uma roupa que nos agrade. Isto não há problema nenhum. Né? Não há nada que ofenda nosso crescimento espiritual, neste sentido. Ofende quando tudo isto ligado ao nosso corpo, ao nosso meio, subjuga o nosso espírito. É maior do que o valor espiritual das coisas. Né? Então, a espiritualidade é o seguinte: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, quando eu busco o bem-estar e eu não ultrajo o semelhante, eu não abuso do semelhante, eu respeito o meu semelhante, não há nada de errado. No momento em que, para me saciar, eu desrespeito o meu semelhante, eu uso o meu semelhante, eu estou contra a lei de Deus. Mas se é algo que me enobrece, que me deixa feliz, sem o prejuízo de outro, qual o problema? Não é? São meritórios aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Ou seja, o fato de eu colocar imposições à minha vida, né, com o objetivo de uma expiação, ou seja, uma restrição. O que mais vale? Eu impor ao meu corpo um jejum ou eu auxiliar o meu semelhante? Mais ou menos isso que nós queremos entender aqui nesta pergunta. São meritórios aos olhos de Deus as privações voluntárias, aquilo que eu imponho à minha vida, com o objetivo de trazer não é sofrimento, mas alguma expiação. E aí os espíritos respondem o seguinte: mais vale o mérito da caridade. Ou seja, isso está muito ligado à ideia dos fariseus que Jesus dizia, né? Que eles jejuavam, rezavam, colocavam vestimentas, mas eles não tinham a prática da espiritualidade. Ou seja, não adianta eu impor à minha vida censuras imposições à minha vida, no alimento, na minha ordem de viver, se isso não melhora a minha moral, a minha caridade, o meu interno. São práticas como faziam os fariseus. O Livro dos Espíritos não refere aos fariseus, mas eu lembrei, né? Então, fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Por que eles respondem isso? Eles não falam, você tem que fazer a privação ou não. Eles falam, ajuda teu semelhante. Esta é a verdadeira caridade. Isto sim vai ajudar a sua evolução. Não impor restrições ao trabalho, restrições ao alimento, restrições à vestimenta, o jejum, enfim, as práticas que os fariseus colocavam e acreditavam ser assim superiores espiritualmente. Então, mais vale ao espírito a prática da caridade, o perdão, o amor, a doação, a humildade, a simplicidade, né?
mais importa do que o que nós vamos impor em relação à matéria. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias. Então aí vem aquelas religiões que muitas vezes impõem, não digo nem os radicais, o faquir, né, mas aqueles que impõem condutas aos seus fiéis. Então ele diz o seguinte: há a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo de coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Irrisão significa zombaria. Então, o que a espiritualidade está dizendo? Eu vou fazer o jejum, por exemplo, esse jejum vai trazer esse alimento para ofertar ao meu irmão, aí é um grande mérito. Mas se só for como uma prática religiosa, como uma prática, um treino ali para mortificar o espírito, ela não tem tanto sentido. Porque nós estudamos na aula passada que os espíritos nos mostram que o jejum, a abstinência, ela virá com a evolução espiritual, com o esclarecimento espiritual. Ela é uma consequência da atitude do espírito evoluído. Eu não imponho o jejum ao fiel. Ele é resultado da minha irradiação mais etérea. O jejum é resultado da minha expansão espiritual. Aí ele fala, a espiritualidade fala, se você vai fazer jejum, vai comer menos, vai ter uma restrição para doar ao necessitado, aí sim tem um grande mérito. Então as religiões, as setas, que impõem regras de conduta para a espiritualidade, elas não trarão tanto resultado. O que trará o resultado? A mudança interna e, por consequência, os hábitos equilibrados, onde os hábitos equilibrados permitirão saciar a fome do semelhante. Não só a fome material, mas as necessidades oferecidas aos nossos irmãos. Tá bom?